Olá pessoal, boa noite a todos, a paz de Jesus no seu coração. Ainda estamos nesse dia 2 de maio e vamos para o capítulo 14 do primeiro livro dos Reis. Capítulo 14 do primeiro livro dos Reis. Pega a tua Bíblia, a tua caneta e vamos juntos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém? Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, a vossa amadíssima esposa. Amém. Muito bem. Capítulo 14, versículo 1. Os dois reinos até Elias. Então nós vamos ver aqui, já nesse primeiro livro dos reis, nessa quarta parte do livro dos reis, né? Recordando aqui, vamos tomar aqui a primeira parte do livro dos reis. Nós vimos a experiência da sucessão de Davi, a morte de Davi, depois Salomão curado rei. Depois nós vimos a história de Salomão, o Magnífico, onde ele foi o sábio, o construtor e o comerciante. Terceira parte, nós vimos as experiências de Salomão, o cisma político e religioso, que foi no capítulo 12 e 13. E agora a quarta parte, os dois reinos até o profeta Elias. Por aquele tempo adoeceu Abias, filho de Jeroboão. E Jeroboão disse à sua mulher: levanta-te, por favor, desfaça-te, para que não reconheça que és a esposa de Jeroboão, e vai a Silo, onde está o profeta Aias, aquele que me predisse que eu reinaria sobre este povo. Leva contigo 10 pães, bolos e um pote de mel e vai ter com ele. Ele te indicará o que vai suceder ao menino. Veja, Jeroboão já estava condenado, né? Ele já tinha vivido aqui, já tinha criado bezerros de ouro, deuses, criado sacerdotes, criado lugares para adoração, criado as festas. Então, Deus já tinha se afastado de Jeroboão. E o filho dele ficou doente. Ele manda a mulher dele, então, ir consultar o profeta que o havia abençoado e dito que ele seria o rei. E aí, assim fez a mulher de Jeroboão. Levantou-se, foi a Silo e entrou na casa de Aias. Ora, este não mais conseguia enxergar, porque a velhice lhe paralisara os olhos. Interessante. O cara era um homem de Deus, era um profeta, mas ficou cego. Veja, várias vezes a palavra de Deus, e nós precisamos entender isso de uma vez por todas na nossa vida, ou cada vez mais, né, relembrar isso, é importante que relembre, que não é porque nós somos de Deus, servos de Deus, que nós vamos ficar sem doenças, sem dificuldades, entendeu? Então, temos consciência disso. Ora, este não mais conseguia enxergar. Mas Yahvé lhe dissera: aí vem a esposa de Jeroboão para te pedir um oráculo a respeito do filho que está doente. E tu lhe dirás isso e isso. Ela virá fazendo-se passar por outro. Então Deus revelou ao profeta. Logo que Aias ouviu o barulho de seus passos junto à porta, disse: entra, esposa de Jeroboão. Já quebrou a mulher no meio, né? Por que queres passar por outra? Fui enviado para te dar uma triste mensagem. Vai dizer a Jeroboão: assim fala Yahvé, Deus de Israel: eu te tirei do meio do povo e te estabeleci como chefe sobre o meu povo Israel. Tirei o reino da casa de Davi para dá-lo a ti. Mas tu não fostes como meu servo Davi, que observou meus mandamentos e me seguiu de todo o coração, fazendo somente o que é reto aos meus olhos. Davi foi esse cara. Ele não traiu Deus, né? Ele cometeu o pecado do adultério, ele cometeu o pecado do homicídio, não é? Para encobrir o seu pecado do adultério. Porém, esses foram os únicos pecados de Davi. Ele não negou a Deus. Veja só, queridos, sabe a ordem dos mandamentos? Amar a Deus sobre todas as coisas, honrar, não faça santo nome em vão, guardar domingos e festas. Depois vem o quê? Honrar pai e mãe. Depois vem o quê? Não matar, não pecar contra a castidade, não roubar. Isso aqui é uma sequência também de prioridades. Os 3 primeiros mandamentos são mais importantes, porque dizem a Deus. E depois, honrar pai e mãe, depois não matar, depois não pecar contra a castidade. Então tem pesos isso aqui. Davi cometeu pecado contra a castidade e matou. Mas ele não desonrou a Deus. Então, todos cometeram pecados. Mas Davi foi o mais fiel possível.
Ele foi fraco como homem, mas se arrependeu, né? E viveu em fidelidade a Deus. Então veja, todos nós podemos cair no pecado, infelizmente caímos. Precisamos lutar para não cometer pecados graves e até mesmo nos livrar dos pecados veniais. Para quem sabe um dia, pela graça de Deus, dependendo da graça do Senhor e da nossa fidelidade, irmos para as moradas e buscarmos então lutar contra as nossas imperfeições. Mas acima de tudo, nós não podemos jamais fazer como Salomão, fazer como Jeroboão, né? E como o próprio Saul, que abandonaram a Deus, desobedeceram a Deus, desonraram a Deus, buscaram outros deuses, né? E ele continua aqui: mas tu não fostes como meu servo Davi, que observou meus mandamentos e seguiu de todo o coração, fazendo somente o que é reto aos meus olhos. Fizestes mais mal do que todos os teus antecessores, e chegaste a fazer para ti outros deuses, imagens fundidas, para me irritares. Lançaste-me para trás das costas. Por isso, farei vir a desgraça sobre a casa de Jeroboão. Exterminarei todos os varões da casa de Jeroboão, ligados ou livres em Israel. Varrei a casa de Jeroboão como se varre completamente o lixo. Os membros da família de Jeroboão que morreram na cidade serão devorados pelos cães, e os que morrerem no campo serão comidos pelas aves do céu. Essas expressões designam a privação da sepultura, né? É Yahvé quem diz. Veja, foi isso que ele falou para a mulher do cara que veio pedir a ele, né? E tu, levanta-te e vai para casa. Quando puseres os pés na cidade, o menino morrerá. Todo Israel chorará sobre ele e o sepultará. Com efeito, ele será o único membro da família de Jeroboão a ser posto no sepulcro, pois só nele, entre toda a família de Jeroboão, se achou alguma coisa de agradável a Yahvé. Forte, né, minha gente? Os nossos pecados têm consequências. Toda escolha tem uma consequência. Deus de Israel. Yahvé estabelecerá sobre Israel um rei que exterminará a casa de Jeroboão. É hoje, sim, é agora mesmo, né? Yahvé ferirá Israel como um caniço que oscila na água. Arrancará Israel desta boa terra que deu a seus pais e o dispersará do outro lado do rio, porque fizeram seus postes sagrados, provocando a ira de Yahvé. Ele abandonará Israel por causa dos pecados que Jeroboão cometeu e levou Israel a cometer. Veja, um líder religioso ou político pode levar um povo à perdição, né? Os nossos representantes, veja já a palavra diz, representantes, se aprovam leis a favor do aborto, se aprova a ideologia de gênero, se aprova a libertinagem, leva todo o povo, a nossa nação, à desgraça. Por isso, cuidemos em colocarmos pessoas que sejam cristãs, que defendam a vida, a família, que defendam a cultura cristã, a moral, a tradição cristã. Porque se nós colocarmos pessoas mundanas, ateias, profanas lá, cairá sobre todo o povo a desgraça, não só sobre eles. Você está entendendo? Jeroboão ele cometeu pecados e levou todo o povo de Israel a cometer pecado, e todo o povo padeceu por causa disso. Você percebe como é importante aqueles que nós elegemos para cargos públicos, e assim também como tem uma tarefa muito forte os nossos pastores, padres, bispos, né? É claro que no julgamento final há de ser mais duro para com esses que estão à frente, que deveriam fazer a coisa certa, mas não fizeram. Mas todo o povo padece, então cuidemos, por favor, não é brincadeira, né? A mulher de Jeroboão levantou-se e partiu. Chegou a Terça. Quando transpôs a soleira de sua porta, o menino já estava morto. Sepultaram-no e todo Israel o pranteou, como dissera Yahvé, por intermédio do seu servo, o profeta Aías. O resto da história de Jeroboão, as guerras que fez e seu governo, tudo isso está escrito nos anais dos reis de Israel. O tempo que reinou Jeroboão foi de 22 anos. Adormeceu com seus pais, e seu filho Nadab reinou em seu lugar. Roboão, o filho de Salomão, tornou-se rei de Judá. Tinha 41 anos quando subiu ao trono e reinou 17 anos em Jerusalém, cidade que Yahvé escolhera entre todas as tribos de Israel, para nela colocar seu nome. Por isso que Jerusalém até hoje é o lugar onde
se constrói o templo. Os judeus querem construir o templo, porque só ali, naquele lugar, é que se constrói o templo, porque Deus escolheu aquela cidade e todas as cidades para colocar o seu nome. Sua mãe chamava-se Naama, a Amonita. Judá fez mal aos olhos de Yahvé. Judá, toda a tribo. Irritaram seu ciúme mais do que tinha feito seus pais, com todos os pecados que cometeram, construindo lugares altos, erguendo estelas e postes sagrados, sobre toda colina elevada e debaixo de toda árvore frondosa. Houve até prostitutos sagrados na terra. Ele imitou todas as abominações das nações que Yahvé havia expulsado diante dos israelitas. Então, até prostitutos, sacerdotes prostitutos, que cultuavam outros deuses. Ou seja, era uma orgia física e uma orgia espiritual. Era entrar na Santa Missa e tirar o sagrado. Era profanar o templo. Falsos pastores que profanam o templo sagrado. A fé, a tradição da igreja, que esvaziam o sagrado. E como tem teologias assim, você deve ter me compreendido, né? Quantos pastores, infelizmente, esvaziam a liturgia, esvaziam o sagrado, não amam e nem acreditam em Jesus na Eucaristia, né? No 5º ano do rei Roboão, o rei do Egito, Sesaque, atacou Jerusalém. Apoderou-se dos tesouros do templo de Yahvé e do palácio real, levando tudo, até mesmo todos os escudos de ouro que Salomão mandara fazer. Para substituí-los, o rei Roboão mandou fazer escudos de bronze e os confiou ao chefe dos guardas, que vigiavam a porta do palácio real. Cada vez que o rei ia ao templo de Yahvé, os guardas vinham e o tomavam e, depois, os devolviam à sala dos guardas. O resto da história de Roboão, tudo o que fez, não está escrito no livro dos Anais dos Reis de Judá? Houve guerra contínua entre Roboão e Jeroboão. Roboão adormeceu com seus pais e foi enterrado com seus pais na cidade de Davi. Sua mãe chamava-se Naama, a Amonita, seu filho Abiam reinou em seu lugar. Bem, assim conclui-se o capítulo 14. Estamos vendo aqui os dois reinos. E os dois não serviam a Deus. E os dois se prostituíram. E os dois cometeram abominações, negaram a Deus. E por isso o povo sofreu. A guerra tomou conta, a fome, a invasão, os assaltos. Ou seja, imagina um povo sem Deus. Então, meus irmãos, eu digo mais uma vez, cuidemos. Hoje o mundo, vemos a parte espiritual, mas vemos a parte política. A polis, o homem que é político. Pelos erros dos nossos representantes, todo o povo padece. Que Deus nos abençoe, nos guarde, nos proteja de todo mal. E, acima de tudo, nos dê a graça de espiritualmente vivermos essa experiência, de ser fiel como Davi. Ele é o grande homem, por isso que ele é lembrado sempre. Ele é um homem que seguiu os seus mandamentos de todo o coração e fez o que é reto aos olhos do Senhor. Senhor, é isso que nós queremos, seguir os vossos mandamentos de todo o coração e fazer o que é reto aos teus olhos. O que é que Deus falou com você? Deixa aqui nos comentários, compartilhe e até amanhã.